dom de santificação, o efeito dele beneficia a mim. Então é para minha santificação. Já o dom carismático, não é a pessoa que tem esse dom, ela não se beneficia. Ela é instrumento para beneficiar outras pessoas. Quem reza por cura, às vezes morre doente, mas foi instrumento de cura para muitos. Dom de milagres, dom de profecia, o dom da palavra. Então sempre é para os outros. São os dons de serviço que a gente fala. Dom carismático é dom eu me coloco a serviço de Cristo. Então é sempre para os outros. Edifica a comunidade. Não é assim para mim em primeiro lugar. Já os dons de santificação, os 7 dons hierárquicos, são virtudes divinas que vão me ajudar no meu processo de santificação. E é esses então que o padre quer falar hoje, né? Que aí os carismáticos, vocês vai lá atrás, vai na experiência de oração, vai na seminário de vida no Espírito, vai no reavivamento, que lá tem os dons carismáticos. Mas então o padre vai falar um pouquinho sobre esses 7 dons do Espírito Santo, que são dons que nos ajudam a gente santificar. Uma coisa assim, quando a gente recebe a crisma, padre, esses dons vêm assim, tchum, e eu já sinto eles, mais ou menos. Então o que a crisma nos concede? É como se fosse um canal, uma abertura. Imagine hoje, se a gente fosse comparar com... Hoje não está nem se usando mais, mas lembra quando todo mundo tinha sua antena parabólica? Lembra aquela antenona assim, toda meia... aquele côncavo assim, aquele pratão de zinco, sei lá do que, de alumínio? Então aquilo era uma antena parabólica. O que ela serve? Tem um satélite lá em cima, ela capta um sinal. E ela vai então captar aquele sinal e trazer aquela informação para o seu aparelho de TV. Quando a gente é crismado, é como se a gente, a grosso modo, recebesse 7 antenas parabólicas, cada um para receber a comunicação de um dom de Deus. Então nós vamos estar sempre com essas antenas. Agora o problema às vezes está em nós. Não é porque a gente tem antena que a gente desenvolve o dom. Desenvolver o dom vai depender do nosso esforço. A antena para captar o sinal a gente tem, mas a gente precisa estar em estado de graça, precisa fazer por onde, precisa ir crescendo nas virtudes, porque senão essa antena, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair de foco. Então às vezes você tinha que chamar o técnico para, acho que a antena deu uma virada, deu um vento, aí ela saiu da sintonia do satélite. Então muitas vezes as nossas antenas estão assim, precisa pegar aquele controle e fazer a chamada sintonia fina. Então ela vai reenquadrando ali novamente a sintonia que às vezes a gente perde. Então é isso, se a gente vai colaborando, elas vão captando, cada um o seu dom. Mas se ela perde o sinal ali, a gente tem que correr atrás, para poder estar sempre crescendo na graça de Deus. Primeiro dom do Espírito Santo, temor de Deus. Já ouviu falar desse dom? Ai, padre, temor de Deus? Que palavra pesada, né? Quase que uma coisa assim, terror assim, temor, medo. Por que temor de Deus? A gente tem que ter medo de Deus? Então às vezes a gente não entende o que é o dom do temor de Deus. O temor de Deus não é esse temor de ter medo de Deus. E também não pode ser um temor de ter medo dos castigos de Deus. Quem às vezes, quando era pequenininho, ou a catequista, ou a mãe, o pai, a avó dizia para você: menino, não faz isso, que Deus castiga. Não faz isso, que você vai para o inferno. E a gente ficava assim com medo de Deus. Nossa, Deus deve ser muito brabo, porque Ele castiga muito a gente. E a gente foi crescendo com aquela cabecinha, com aquela ideia desse falso temor a Deus. Mas o que é o dom do temor de Deus? É um temor de
a gente entristecer Deus. É um temor, é um medo, vamos dizer assim, que as pessoas não amem a Deus, que as pessoas não aceitem Deus na sua vida. Então assim, é uma reverência a Deus, é um sofrimento interior de que o mundo não aceite a Deus, não respeite a Deus. Esse temor de Deus, na verdade, é um temor de não viver aquele amor que Deus tem por você. Você não quer ferir, deixar Deus triste com você. Você ama tanto Ele, que Deus o livre de Deus olhar para mim e chorar por mim, ficar com vergonha de mim. Então esse temor de desagradar a Deus, esse é o dom do temor de Deus. E precisamos pedir sempre este dom. E a gente cresce no temor de Deus quando a gente tem primeiro essa atitude interior de reconhecer sempre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Deus é Deus. Um Deus tão grande, criou o mundo, fez tudo, sustenta tudo. Mas ao mesmo tempo é um Deus que se faz tão simples para olhar por mim, para velar por mim, para me sondar, como diz o Salmo 138. Então a gente ter esse sentimento da grandeza de Deus, isso vai gerar em nós obediência, porque quem não tem obediência a Deus está faltando o dom do temor de Deus. Não quer nem saber de ouvir a palavra, não quer nem saber de obedecer os mandamentos de Deus. Está faltando o dom do temor de Deus. A gente, quando tem o temor de Deus, a gente pensa 2 vezes antes de pecar. 2, 3, 10 vezes. Por quê? Porque você sabe que aquele pecado vai até te trazer um bem-estar, uma satisfação naquela hora. Mas depois o quanto aquilo vai te minar, te afastar ali daquela graça, daquele amor de Deus que às vezes estava tão forte na sua vida. E você não quer isso. Por isso você não vai querer, você vai lutar contra o pecado. Então tudo isso tem a ver com o temor de Deus. Agora quem não tem esse dom, peca e não está nem aí. Quase que sente até orgulho de pecar. O mundo está assim hoje ou não está? Vamos falar a verdade. Tem gente que peca ainda assim, fala de boca cheia. Gosta, se satisfaz, não tem um pingo de remorso. Não tem temor de Deus. Conhece alguém assim? É igual aquele homem foi lá se confessar. Ai, padre, eu vim confessar um pecado. O que você pode confessar? Ai, essa noite eu fiquei com 5 mulheres de uma vez só. Penitência. Chupa 5 limão. Ô padre, o limão é bom para essas coisas? Perdoa o pecado? Ele falou, perdoar seu pecado não vai não, mas tirar essa cara de felicidade sua vai. Quer dizer, a pessoa no fundo ela estava gostando, não tinha nem arrependimento. Então a gente brinca, mas às vezes tem muita gente assim, peca, não tem temor de Deus, está gostando, não está nem aí com a coisa. E o temor de Deus nos dá então a temperança. Temperança é o equilíbrio, nem de mais nem de menos. A gente não pode ser radical, né? Essa temperança vai nos forjando no temor de Deus. Então, já pedindo esse dom, curve sua cabeça. Vamos na presença do Divino Espírito, ó Deus bendito. Quantas vezes nos falta o dom do temor de Deus. Um dia nós que fomos crismados, ou talvez você que não foi crismado, mas foi batizado, o canal para você exercitar e receber o influxo da graça, do dom do temor de Deus você tem. Talvez está aí alguma coisa bloqueando você receber a força desse dom. Por isso pede agora a Deus, Senhor, tira do meu coração, tira de dentro de mim tudo aquilo que tem me impedido de viver e crescer no temor do Senhor. Coloca, Senhor, no meu coração um medo de te desagradar, um temor de não ser fiel ao meu batismo, às tuas alianças. Infundi, Senhor, na minha alma o desejo de viver na tua palavra, nem para lá e nem para cá, mas viver nos teus caminhos,
Faz-me, Senhor, crescer cada vez mais no temor de Deus, nesse dom que me faça te amar. E por te amar, ter medo de te perder, ter medo de te abandonar, ter medo de não ser digno do teu amor por mim. Fazei-me crescer mais cada vez no temor de Deus. Segundo o dom da fortaleza. Fortaleza. Quem aí gosta de fortaleza? Estou falando lá de Ceará não, lá também é bom, mas eu estou falando do dom da fortaleza. O que significa esse dom? O nome já dá uma pista, né? Fortaleza vem de forte, força, e é isso mesmo que o dom da fortaleza nos dá. Diante da missão de ser cristão, que é difícil, amados, então a gente precisa do dom da fortaleza, para enfrentar as lutas, enfrentar as resistências, enfrentar as tentações, enfrentar o maligno, enfrentar as perseguições, enfrentar as vicissitudes da vida e sairmos vencedores, vitoriosos. É o dom da fortaleza, o dom da resiliência no momento que a gente tem que resistir mesmo. Na tribulação, às vezes você está quase entregando os pontos. Senhor, dai-me o dom da fortaleza, eu preciso resistir, eu não posso esmorecer. É esse dom que Deus nos dá. Tudo posso naquele que me fortalece. O dom da fortaleza é o dom de suportar as dificuldades e não desistir. Quem está passando por problema, aproveite agora. Peça a Deus também, curve a sua cabeça. Senhor Deus, eu preciso tanto desse dom da fortaleza. Às vezes me sinto medroso, às vezes me sinto fraco, às vezes me sinto covarde, às vezes me sinto impotente para realizar os teus planos, para ser um cristão diferenciado na minha casa, na sociedade, no meu trabalho. Como eu preciso, Senhor, desta fortaleza. Quantas vezes, Senhor, por qualquer coisa me vem o desânimo, a prostração, a aridez espiritual. Fazei-me crescer, Senhor, no dom da fortaleza, em nome do teu Filho Jesus. Dom da piedade. Piedade. O que significa essa palavra? Piedade. Quem sabe? Vou ganhar um terço de rosas. Piedade. Piedade aqui no Brasil tem um sentido meio pejorativo, de dó. Ai, eu tenho piedade dessa pessoa, eu tenho dó dessa pessoa. Às vezes você vai, pedir assim para alguém uma chance. Ai, por piedade, por favor. Não é isso a piedade, o dom do Espírito Santo. A piedade, na verdade, é a espiritualidade. Quando a gente diz tal pessoa é muito piedosa, a gente está dizendo que essa pessoa assim é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de vida de oração, uma pessoa pia, que busca a santidade. Isso é o dom da piedade. E de onde nos vem o dom da piedade? Do nosso relacionamento com Deus, que é nosso Pai. A gente descobre que Deus é nosso Pai, Deus me ama, e esse amor me faz me aproximar dele como um filho, como uma filha. É uma relação de amor, é uma relação de uma intimidade espiritual. É isso que nós chamamos a piedade, que vai se manifestar na nossa vida de diversas formas, na vida de oração, na leitura da Bíblia, nas devoções, na vida sacramental que a gente tem. São quando a gente leva essas coisas muito a sério, as coisas sagradas. Isso é o dom da piedade. Quantas pessoas hoje, em vez do dom da piedade, estão na tibieza, na frieza espiritual, na insensibilidade. Então pedir o dom da piedade, crescer cada vez mais, ser santo é crescer na piedade. Por isso, Senhor, concede-nos esta graça nesta noite, pela unção do teu Santo Espírito. Renova em nós o dom da piedade,
dai-nos o gosto pela oração, dai-nos cada vez mais a sede de Deus, dai-nos, Senhor, cada vez mais a graça de querermos não nos afastar de Ti, como ramos unidos à videira que é Cristo Jesus. Nós queremos também estar enxertados no Espírito Santo de Deus, na piedade. Que a nossa oração seja momentos de desfrutar a presença de Deus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo. Que os nossos momentos de oração não sejam secura, mornidão, aridez. Dai-nos, Senhor, o dom da piedade. Quarto dom, o dom do conselho. Dom do conselho. Que dom é esse, Padre? Dom do conselho. É o que o nome diz mesmo. Aconselhar. Quem vive sob a orientação do Espírito Santo vai ter sempre uma palavra boa para dar a si mesmo ou a outrem. Então, esse dom do Espírito Santo nos faz saber o que dizer, o que pensar, no momento certo, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Quantas vezes a gente, na hora que devia ter ficado calado, a gente falou que não devia? É ou não é? E a gente se arrependeu amargamente. Quantas vezes, na hora que a gente devia ter ficado calado, a gente falou? E a gente depois fica se arrependendo, né? Na hora da raiva, a gente não doma a linguinha da gente e depois, ai, me perdoa, ai, me desculpa, eu estava fora de mim. Então esse dom do conselho, do bom conselho, dar a capacidade de exercer o conselho. Aquela música bonita do Padre Zezinho, alguém aqui já ouviu? Dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Dai-me a cantiga certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Palavra é como uma pedra preciosa. Quem sabe o valor, cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz, há de ser mais feliz. Bonita, né? É o dom do conselho. Senhor, dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Ele já até pegou a melodia ali. Depois nós podemos cantar ela também. Quinto dom do Espírito Santo, o dom da ciência. Dom da ciência. Que dom é esse, Padre? É essa ciência humana iluminada pela graça de Deus. Todos nós fazemos alguma coisa, temos algum dom, algum talento, produzimos alguma coisa boa e muitas vezes as nossas atividades serão iluminadas pelo dom da ciência. Por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu, como padre que trabalha no tribunal eclesiástico, preciso muitas vezes que Deus me ajude a trabalhar bem aquelas leis, aquelas regras, interpretá-las, fazer ali, elaborar uma boa sentença, um bom texto. Isso é uma questão intelectual, é intelectual, mas se nós temos o dom da ciência, esse intelectual pode ir sendo ajudado, auxiliado por Deus. Quanta coisa boa a humanidade já não inventou, pensa a verdade. Às vezes eu fico imaginando, gente, esses avião gigante, você entra lá e você não acredita que aquilo está no ar e não cai. Mas que inteligente o homem ter criado isso. Pensa em quantas vacinas, pensa em quantas descobertas, pensa em quantas invenções humanas. Será que não tem a mão de Deus aí? Claro que tem. É Deus que vai agindo através da inteligência, do intelecto do ser humano, auxiliado pela graça de Deus, dom da ciência. O que você trabalha? O que você faz?
Peça sempre o dom da ciência para te ajudar a fazer melhor aquilo que é o seu trabalho, que é de escritório, atender as pessoas, médico, sei lá o quê. Mas quando a gente tem o dom da ciência, a gente faz bem mais feito no que a gente trabalha. Vamos pedir para que Deus renove no nosso coração também esse dom da ciência, Senhor, para que o Espírito Santo nos ajude a fazermos cada vez mais com qualidade, com competência, com excelência, aquilo que na nossa vida humana, profissional, nós nos propomos a fazer, para o nosso crescimento humano, para o nosso crescimento pessoal, e que também, de certa forma, vai beneficiar as pessoas que dependem do nosso serviço, do nosso trabalho. Renova em nós, Senhor, o dom da ciência. Sexto dom, o dom do entendimento. Dom do entendimento. Entender com os olhos e com o coração de Deus. Este entendimento espiritual das coisas de Deus, que às vezes está parecido um pouquinho com o discernimento dos espíritos, né? O dom carismático. Esta compreensão das coisas de Deus, que quanto mais a gente tem o dom do entendimento, a gente cresce na certeza de que aquilo tem mão de Deus, de que Deus está mostrando esse caminho para a nossa família. É esse dom do entendimento, como nós precisamos, sim ou não? Precisamos, né? Por isso, Senhor, renova em nós, nesta semana de modo especial, o dom do entendimento. E por último, o dom da sabedoria, que quer dizer isso mesmo, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que nos faz esse saber em Deus. É aquela sabedoria que Salomão pediu para Deus. Quem lembra lá na Bíblia? O profeta falou: pede o que você quiser e eu te darei. Ele falou: sabedoria. Pediu bem, e junto com a sabedoria eu te darei todas as outras coisas. Então essa sabedoria que a gente vai com o tempo adquirindo, mas também com o influxo da graça de Deus, através do Divino Espírito Santo. Como é gostoso a gente conversar com uma pessoa sábia, sim ou não? Como é gostoso a gente ouvir uma pessoa que tem uma sabedoria de vida, que tem uma experiência, que tem uma bagagem, esse dom da sabedoria. Hoje o mundo, os mais jovens não dão bola para os idosos, para a sabedoria dos idosos. E quanto muitas vezes eles não têm ali quanta coisa para nos ensinar. Quantas vezes a gente quer ser o sabichão, apontar, falar: não, você está ultrapassado, agora é assim. É ou não é? Mas esse dom da sabedoria também vem nos auxiliar a perceber as coisas num nível que Deus nos dá, que é este nível espiritual. Por isso, amados e amadas, concluímos essa nossa reflexão nesta noite, conhecendo e crescendo cada vez mais nesse entendimento dos dons santificadores do Espírito Santo. Mais uma vez pedindo ao Senhor que venha nesta noite, por esta Eucaristia que vamos comungar, por esta adoração que vamos realizar na presença do Senhor, sermos renovados nesses dons que nos santificam. Vem, Senhor, trabalhar dentro de nós e despertar-nos cada vez mais a necessidade de cultivarmos e crescermos nos 7 dons do Santo Espírito, a fim de que sejamos santos para o Senhor, a fim de que sejamos santos para os nossos irmãos e irmãs, a fim de que sejamos segundo a vontade de Deus para nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.